E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor André de Literatura. Peço perdão pela minha voz, mas já é a quinta, sexta aula que estou gravando só hoje. Então, espero que vocês consigam entender com esse tom de voz. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Semana passada eu passei os tipos de rimas. Agora, para continuar, a apostila retomou algo que o professor passou lá na primeira semana de aula. Então, aos que chegaram depois, vão ter a oportunidade de aprender e os que estavam antes de revisar, certo? Hoje vamos falar sobre alguns elementos literários que são importantes dentro do nosso estudo. Então, primeiro elemento básico, elemento importante que a gente tem que ter em mente: diferenciar verso de prosa. Qual é a diferença? Pela forma gráfica, ou seja, pela forma que eu escrevo. Quando eu tenho um texto produzido em verso, ele não ocupa a parte horizontal total da folha, porque geralmente os poemas eles são versos curtos. Você não consegue ocupar do início do parágrafo até o final da linha. Não, esquece isso. O texto produzido em verso não ocupa a parte horizontal da folha totalmente. E a divisão de versos eu chamo de estrofes, não de parágrafos. E aí como que eu faço a conexão desses versos, pessoal? Através de diversos mecanismos, que eu posso utilizar rimas, a métrica, o ritmo e por aí vai. O professor trouxe um exemplo aqui de um poema para vocês perceberem que esse texto é produzido em versos porque eu não estou ocupando toda a linha horizontal da minha folha, no caso aqui do slide, né? E eu tenho aqui versos ao invés de linhas. Primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto, quinto, sexto. E esse conjunto de versos que eu tenho aqui é chamado de estrofe. Então, verso é isso. Texto produzido em verso, matou, né? Agora, o texto produzido em prosa, ele pode ocupar toda a área horizontal da folha, né? Que são divididas em linhas. O conjunto de linhas é denominado de parágrafos. Olha o exemplo. O professor trouxe aqui a descrição da Iracema, que é uma obra do José de Alencar. Isso vocês vão estudar só no que vem. Então, muito além daquela terra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então, vocês perceberam que eu tive uma divisão em linhas aqui nesse meu texto, produzido em prosa. E esse conjunto de linhas é chamado de parágrafo. Basicamente é essa a diferença, tá? Verso e prosa. Agora, sobre os gêneros literários. Professor, nós já estudamos isso, eu sei, mas a apostila está cobrando e a gente vai retomar esses conceitos básicos, tá? Como que eu divido os gêneros literários? Consigo dividir em três classes: épico, lírico e dramático. Iniciando pelo épico. O épico vem da palavra epos, que vem do grego, que significa versos. Portanto, o gênero épico é a narrativa em versos. Geralmente ele vai apresentar um episódio heróico da história de um povo. Então ele vai exaltar um personagem específico ou uma história que pertencia ao povo, ou o povo grego, ou o povo português, e por aí vai. Quais são as características desse gênero épico, pessoal? O poema, ele é longo. Eu vou ter uma narrativa em verso. É um texto narrativo, então eu vou ter personagem, vou ter espaço, vou ter conflito, vou ter desfecho, por aí vai. Os verbos e acontecimentos estão geralmente no passado, porque eu estou exaltando algo que já aconteceu, certo? Tem uma influência muito da mitologia greco-romana, sempre tem algum aspecto sobrenatural, ou vai aparecer alguma ninfa, ou aparecer algum monstro, ou algum ser marinho que. Perdão. Algum ser marinho que o povo não tinha conhecimento para dar esse ar sobrenatural. E geralmente é escrito em terceira pessoa, estão falando sobre algo, sobre ele, sobre ela. Tá? Olha o exemplo aqui. O professor trouxe um dos cantos do Lusíadas, o primeiro canto. Então, também é obra que a gente vai acabar aprendendo mais para frente no nosso ano. Que, só para vocês terem a ideia, por que estou exaltando esse povo? Ó.
As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, ó, Lusitana vem de Portugal, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da tapa urbana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E por aí vai. Então aqui eu vou ter um canto exaltando o povo português. É o início dos Lusíadas, que é uma obra extensa, que a gente vai acabar estudando mais pra frente, tá? Só para vocês terem uma ideia, que isso aqui seria um exemplo de gênero épico, porque não acaba aqui. Bom, tendo em vista, nós vamos para o gênero lírico. E aí, o que predomina no gênero lírico? A expressão de sentimento, emoção, subjetivas do sujeito lírico. Esse sujeito lírico é chamado de eu lírico. Então, a maior parte desses textos são escritos em versos. São textos breves, porque não tem um enredo, não tem um personagem, uma história, um conflito, um desfecho que necessita de muitas linhas para produzir, perdão, de muitos versos para produzir. Mas sim, são acontecimentos breves. Geralmente eu falo sobre um tema a partir do meu ponto de vista, certo? Então, quais são as características desse gênero lírico? Ele é escrito em verso, assim como o outro, só que fala na primeira pessoa do discurso. Eu falo a expressão dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu tenho uma exteriorização de um mundo interior. Tem um caráter subjetivo, então sempre a partir do meu ponto de vista. Primeira pessoa, eu ou nós. As palavras são usadas no seu sentido conotativo, ou seja, aquele sentido que não é real, é o sentido figurado. Vou dar um exemplo, bateu as botas. Bateu as botas, será que é realmente bater? É a ação de bater as botas ou é o sentido que a pessoa morreu? Pode ser o sentido que a pessoa morreu, né? Então é o sentido conotativo. E aí tem muitas figuras de linguagem, figuras que nós já estudamos na aula retrasada, na aula passada, antes de entrar nesse quadro de quarentena. Bom, aqui eu escolhi um poema do Carlos Drummond de Andrade, também um poeta que a gente vai estudar só ano que vem, bem no final do ano que vem, em que eu gostaria de compartilhar essa visão que o autor teve sobre a destruição. Os amantes se amam cruelmente e com se amarem tanto não se veem. Um se beija no outro refletido. Dois amantes que são dois inimigos. Os amantes são meninos estragados pelo mimo de amar, e não percebem quando se pulverizam nem laçar-se, e como que era o mundo volva a nada. Nada, ninguém. Amor puro fantasma que os passeia de leve, assim a cobra se imprime na lembrança de seu trilho. E eles quedam mordidos para sempre. Deixaram de existir, mas o existido continua a doer eternamente. Então, o que você pode perceber aí que há uma subjetividade em relação ao que é o amor, a essa destruição, a partir da visão do Carlos Drummond de Andrade. Então não vou analisar esse poema por completo, só para vocês terem uma ideia que este poema pertence a um gênero lírico. Agora, por fim, o gênero dramático. Como o próprio nome indica, são textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Porque do grego a palavra drama significa ação. Características principais desse gênero dramático. Eu tenho uma encenação cênica, ou seja, uma linguagem gestual, uma sonoplastia, som com a linguagem, né? Consigo, a partir de uma pessoa, reproduzir o que está escrito. Presença de diálogos e monólogos. Monólogos, né? É quando uma pessoa fala sozinha, por exemplo, consegue ter uma conversa sozinha, sem a outra pessoa para escutar. O diálogo precisa pelo menos de duas pessoas, né? De dois participantes para existir. Predomínio do discurso em segunda pessoa. Tu, vós. Então sempre vou me dirigir a tu, a vós. E não a ele, a ela. A você. Aqui você pode substituir a você, tá? Por você. Para você. Pode estar ligado a dois tipos de temas. Tragédia e comédia. Geralmente nós temos as peças teatrais de comédia, stand-up, né? Não deixa de ser um gênero dramático, porque ele envolve essa comédia. Ele tem um discurso voltado para você, na segunda pessoa, e tem uma encenação. Apresenta diálogos, ou às vezes é um monólogo, é só o comediante falando, ou a tragédia. Se você pega alguma obra de Shakespeare, por exemplo, você consegue encenar a parte da tragédia.
peguei aqui um exemplo, uma obra do Nelson Rodrigues também, que isso aí vai se dar ano que vem, bem no finalzinho, tá? Chamado Álbum de Família. Só para vocês terem uma ideia como que é a construção desse texto. Então eu estou indicando aqui as primeiras cenas, cena 1, mostrando onde que vai acontecer essa cena, o local, palco menor, cena mostra o ângulo de um dormitório de colégio. A Glória e Teresa entram rindo muito e como se brincassem de esconde-esconde. Vou ter um narrador para isso, para ficar falando isso, pessoal? Não. As personagens, ou seja, os atores, as atrizes, elas vão participar dessa maneira. Então elas vão entrar rindo muito, elas não vão falar isso, elas vão estar encenando isso. Ambas em finíssimas camisolas muito transparentes. Então eu já dei um vestimento para as minhas atrizes, as minhas personagens. São meninas que aparentam 15 anos. Há entre as duas um ambiente de sonho. Quando a música termina, Teresa fala. Então, esperou, acabou a música, inicia a ação. O drama, né? Teresa, você jura? Eu vou ficar falando Teresa, Glória? Não, né? Então as atrizes sabem. Eu sou a Teresa, então eu vou falar assim, você jura? É Glória, juro. Teresa, por Deus. Claro. Nota importante. O sentimento de Teresa é mais ativo. Glória resiste mais ao êxtase. Então, o personagem, as atrizes vão dar ênfase nesses sentimentos. Então quero ver mais depressa que a irmã pode ver. E aí desenrola a cena. Aqui é um típico exemplo de gênero dramático. Bom, qual que é a tarefinha que vocês têm para realizar? Ali na apostila grossa, o professor separou 4 exercícios da página 29, que com a aula da semana passada e a aula de hoje nós conseguimos já responder essas questões, certo? Então, se ficar com alguma dúvida, entre em contato com o professor via WhatsApp, Facebook, que eu vou estar disponível para ajudá-los, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.